Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Quero agradecer ao carinho de todos que sempre têm deixado mensagens ali nos comentários. Agradecer você também que está se inscrevendo no meu canal. Deus te abençoe grandemente. E antes de começar a nossa mensagem, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Outra coisa, compartilhe, porque quando você compartilha, o YouTube entende que é relevante e também você ajuda a essa mensagem ser transmitida para mais pessoas. Amém? Bom, então a nossa mensagem de hoje, nós já fizemos uns 2 vídeos, né? Um eu falei sobre dar um passo de fé e o outro eu falei sobre nós aprendermos a ser feliz. Quem não assistiu, volta lá e assiste. Então, voltando um pouquinho só, para nós darmos uma lembrada, eu falei sobre sair da zona de conforto no primeiro vídeo, lembra? Se nós sairmos da nossa zona de conforto, fazer algo que nós não estamos acostumados a fazer. E não é em coisas grandes, viu, não, queridos? É em pequenos detalhes mesmo. Porque às vezes a gente fica esperando, né? Ai, quando isso ou aquilo acontecer, eu vou fazer. Não, de forma alguma. Dê um passo de fé, sabe? Mas ainda que seja nos pequenos detalhes. Vamos lá, num exemplo, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, de que maneira? Você dando um sorriso, você fazendo uma oração, você tendo um comportamento diferente do que você está acostumado, né? Dá um passo de fé, faça algo que você não tenha feito ainda. A outra coisa que nós aprendemos também foi aprender a ser feliz. Por que aprender? Porque muitas vezes nós temos tudo que o Senhor nos deu nas nossas mãos, mas não somos felizes, estamos sempre olhando lá para trás, né, para aquilo que aconteceu, quando não estamos sofrendo pelo que ainda vai acontecer e não conseguimos viver o presente. Então, aprender a ser feliz falava de você ser contente, de você ser satisfeito, de você estar feliz com o trabalho, com a família, né, com tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Outra coisa que foi interessante também no nosso vídeo foi que eu falei sobre a instrução. Paulo, ele falou, em tudo eu estou instruído. E pegando um gancho já nessa palavra de Paulo sobre instrução nós temos, né? Que é a palavra de Deus. Então, se nós temos a instrução da palavra, o que precisa ser feito? Precisa ser colocado em prática. Então, a mensagem de hoje, que está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, um versículo bastante conhecido, vou estar lendo junto com vocês. Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui nós vemos Paulo falando sobre luta, sobre armas. E o tema da nossa mensagem de hoje é: use as armas que você tem. Querido, qual é a arma que nós temos? A arma que nós temos é a palavra de Deus, porque a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso familiar, não é contra alguém do nosso trabalho. A nossa luta, ela é uma guerra espiritual. Então, as armas que nós temos que usar, ela precisa também ser armas espirituais. E nesses dias eu tenho aprendido algo lindo da parte de Deus, que muitas vezes nós estamos esperando o momento perfeito para usar essas armas. Ai, quando acontecer algo na minha vida, aí eu vou lá e faço. Ai, porque quando Deus mudar a minha sorte, quando Deus me der mais dinheiro, quando eu casar, quando eu arrumar um emprego, quando eu tiver uma família, esperando o momento certo. Mas a verdade é que essas armas já estão entregues a nós. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos, que é a sua palavra. Queridos, eu vou contar para vocês rapidamente um testemunho para vocês verem como é. Eu lembro que eu orei pela conversão da minha mãe 8 anos. Mãe, um super beijo para você que está aí no Piauí fazendo a obra de Deus. Eu orei 8 anos pela conversão da minha mãe. 8 anos. E chegou um determinado momento que eu já estava assim, meu Deus, será que nada vai acontecer, né? E eu sempre falava, mãe, vamos para a igreja, vamos adorar ao Senhor, vamos, né? Deus pode mudar toda essa situação, essa circunstância e nada. Aí eu falei para ela um dia, eu falei, olha, mãe, eu não vou falar mais nada. Aí ela falou assim pra mim, que ela até ficou preocupada. É claro que eu jamais ia deixar de orar por ela. Mas eu sabia que eu não ia conseguir convencer ela, queridos, com palavras. Que eu não ia conseguir convencer ela debatendo, falando, sabe? Porque muitas vezes a gente quer falar e não adianta, a gente não vê resultado. Mas o que eu quero deixar para você nessa tarde é que algo que nós precisamos aprender e entender. Que nós carregamos dentro de nós uma mensagem. E juntando já, pegando um gancho desse testemunho da minha mãe, que eu orei 8 anos por ela e hoje, para a glória de Deus, ela é missionária lá no Piauí,
faz a obra de Deus, mesmo com toda a dificuldade que ela tem. Ela já está com mais de 60 anos, tem uma dificuldade visual muito grande, enxerga 10% somente, e ela mesmo assim vai para o Piauí, faz a obra de Deus, está ali nos quilombos, trabalhando para o Senhor. Então eu queria pegar um gancho desse testemunho da minha mãe e falar para vocês algo que nós precisamos ter no nosso coração. Eu estava vendo essa semana também o testemunho do evangelista Billy Graham e eu fiquei pensando, né, que alegria aquela pessoa que o evangelizou, que alegria o coração daquela pessoa que falou de Jesus para Billy Graham. Porque se você parar para pensar, não é comentado nem falado muito sobre quem evangelizou Billy Graham, né? Sobre quem falou de Jesus para Billy Graham. Mas sobre Billy Graham nós conhecemos, nós sabemos o impacto que a vida dele fez, o impacto que as palavras, as mensagens, as multidões que ele carregava foi muito grande. Então, mas nós temos que entender que muitas vezes Deus ele vai nos usar de uma forma diferente. Eu hoje louvo a Deus por minha mãe estar no campo missionário. Era algo que eu desejava muito desde quando eu me converti. Eu trabalhei para isso, eu tentei ir, eu lembro na época, para o Vale da Bênção, eu tentei estar lá, eu tentei ir para o campo, mas não era o meu chamado, né? E hoje eu louvo a Deus por ver a minha mãe cumprindo o chamado dela. E eu penso assim, meu Deus, né? Como Deus é maravilhoso. Eu falei para minha mãe de Jesus, evangelizei, orei, né? Coloquei ela ali nas minhas orações e hoje ela está cumprindo um propósito, né? Ela está alcançando almas que eu talvez não possa alcançar lá nos quilombos, no Piauí, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Então eu fiquei pensando, né, naquela pessoa que evangelizou ao Billy Graham. Eu falei, meu Deus, né? Imagina a alegria dessa pessoa de saber que evangelizou um evangelista como ele, uma pessoa como ele, que era uma pessoa comum, como eu e você, né? Pessoas comuns, né? Que, vamos dizer assim, que tem a correria do nosso dia a dia, mas que quer fazer diferença, né? Então, a palavra que eu tenho para você hoje é faça diferença, sabe? Use as armas que você tem. Outra coisa, as nossas armas, como diz a palavra de Deus, ela não é contra a carne, contra a sangue, ela é espiritual. Então, que a mensagem que você carrega, que a mensagem da palavra de Deus, possa fazer com que as pessoas percebam e vejam em você o amor de Deus. Vejam em você a graça do Espírito Santo. Eu anotei aqui para vocês que é impressionante que o trabalho dele alcançou muitas pessoas. As pessoas, as multidões, milhares, milhões de pessoas iam para ouvir Billy Graham pregar. E eu paro para analisar e quando eu ouço uma mensagem dele, eu vejo que aquelas pessoas, ela ia por causa da mensagem que Billy Graham carregava. Não era por causa dele, mas sim por causa da mensagem que ele carregava. E isso é maravilhoso. Então a minha pergunta para você nesse dia é: qual a mensagem que você tem carregado? Qual a arma que você tem usado para evangelizar? Será que é a arma da discórdia? Será que é a arma do orgulho? Será que é a arma de, eu sei o que eu estou falando, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu sou formado? Não, queridos, é a arma do amor, é a arma da palavra de Deus. O ponto central do que Billy Graham pregava era o amor, era a cruz de Cristo. Então que haja isso também nas nossas vidas, que nós também possamos ter esse amor de tal forma, mas de tal forma que ao entrarmos em algum lugar as pessoas sintam o perfume deste amor, que ao entrarmos em algum lugar, que ao falarmos com as pessoas vejam Cristo nas nossas vidas, veja a cruz de Cristo, veja que pregamos a Ele. Então que haja em nós esse sentimento, né? Esse sentimento de amor pelas pessoas. Use aquilo que Deus te deu, sabe? Na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Use a arma do amor, sabe? Que as pessoas vejam em você esse amor desesperado por Cristo, o desejo de servi-lo em santidade, o desejo de não mentir, o desejo de estar na casa de Deus. Quantos hoje deixaram de estar na casa de Deus? O desejo de adorar a Deus, o desejo de vestir uma roupa para a glória de Deus, de falar palavras para a glória de Deus, tudo para Ele, por Ele e para Ele. Então que haja em nós esse sentimento, que as nossas armas seja essa arma, a arma do amor. E para terminar essa mensagem, eu quero deixar para vocês uma frase que hoje no meu devocional eu li, eu achei maravilhosa, que diz assim: que o nosso amor a Deus seja a causa de tudo o que fizermos ou deixarmos de fazer.
Então, queridos, que o amor de Deus seja a causa, o motivo de tudo o que nós fizermos e também de tudo o que nós deixarmos de fazer. Porque se fazemos, fazemos por amor a Deus. E se deixamos de fazer e de praticar alguma coisa, deixamos também por amor a Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Um super abraço a todos vocês que com tanto carinho têm seguido o meu canal e também se inscrito nele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?